Olá, uma alegria ver você de novo aqui no canal Rede ADM. Estamos aqui para entrevistar o amigo e professor Luciano Conceição, que veio distribuir conosco um pouco do seu conhecimento sobre as pesquisas feitas acerca da administração japonesa. Não é isso mesmo, professor? Sim, certamente, mestre Sandro. É um grande prazer poder estar mais uma vez compartilhando conhecimento e falando sobre o assunto que me agrada, modelo de administração japonês. Professor, me diga aí, o que é que te levou a escolher o Japão entre tantos países que você poderia ter estudado? Pois é, mestre, boa pergunta, né? Entre tantos países, por que o Japão? Mas eu posso te dizer que o que me chamou a atenção foi a questão da gestão de pessoas, as peculiaridades que há nesse modelo de gestão japonês. Ouvi falar na relação das empresas com os trabalhadores, falar sobre o emprego vitalício. Então, fui buscar informações e descobri, primeiro, que esse emprego vitalício não é para todos os trabalhadores japoneses. Isso costuma acontecer nas grandes organizações, empresas como Toyota, empresas como Mitsubishi, Panasonic, oferecem essa condição para o trabalhador. Além disso, outro aspecto importante, a valorização das pessoas. Os japoneses, pela pesquisa que eu fiz, tem um período em que as empresas, as tradicionais, contratam as pessoas, e isso costuma ser no início do mês de abril. Então, há uma relação muito forte entre o indivíduo e a organização. E por que isso? Porque aquele sujeito que passa nesse processo seletivo, ele já tem a perspectiva de que ali ele vai desenvolver toda a sua vida profissional. Então, ele sabe o quanto a organização é importante para ele. E isso gera, certamente, uma lealdade. E algumas vezes os trabalhadores são contratados e ainda não têm uma função definida, pré-estabelecida, mas são contratados e começam a ter essa forte relação com a organização. É bem interessante saber isso, é diferente do que a gente conhece no resto do mundo. Agora, além da questão da gestão de pessoas, o que é que você encontrou de mais interessante nessa pesquisa? Bem, mestre, uma boa pergunta. Eu poderia dizer que encontrei muitas coisas, mas vou preferir falar sobre planejamento. Então, na pesquisa, eu descobri e observei que os japoneses planejam e implementam. Eu quero citar como exemplo, na área privada, a Matsushita, uma empresa japonesa que hoje é conhecida por nós como Panasonic. Então, observe, no ano de 1932, a Matsushita faz o planejamento estratégico de 250 anos. Pasme, 250 anos. E quando chega em 1982, eles estão lá comemorando a segunda etapa da implementação do planejamento estratégico. Então, estão ali, de fato, dando sequência àquilo que foi pensado, àquilo que foi vislumbrado pela organização. Há outro detalhe também, analisar o país. O Japão, os japoneses, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, foram lançadas duas bombas atômicas no Japão. E quando chega, pouco depois dessa tragédia japonesa, em 1964, o Japão consegue sediar a sua primeira Olimpíada, a Olimpíada de Tóquio. Após a Olimpíada de Tóquio, o Japão ainda consegue sediar mais dois eventos olímpicos, os Jogos de Inverno, a Olimpíada em 1972 na cidade de Sapporo e em 1998 na cidade de Nagano. Então, estou falando de dois eventos que não são fáceis de fazer e que requer, de fato, um bom planejamento e que ele seja bem implementado.
Além desses dois eventos que eu já citei, há também a Copa do Mundo de 2002, que foi uma parceria entre o Japão e a Coreia, e que certamente está na lembrança de nós brasileiros, porque foi a Copa do Mundo que o Brasil se sagrou campeão. E para fechar essa sequência de grandes eventos, nós temos agora, recentemente, a Olimpíada de Tóquio, que seria realizada agora em 2020 e que foi adiada por conta dos problemas que nós estamos tendo em decorrência da pandemia, por conta da Covid-19. Então, acredito que isso comprova a capacidade de planejar e implementar, e isso é muito importante para a administração. Sim, sim, professor. É impossível duvidar dessa capacidade japonesa. Me permita acrescentar que 50 anos depois do final da Segunda Guerra, o Japão já era a segunda maior economia do planeta. Hoje já foi ultrapassado pela China, é a terceira, mas isso ainda assim é efetivamente louvável, né? Agora sim, além dessas questões que você já trouxe, que elementos culturais japoneses você percebeu que interferem sobre a gestão das organizações? Mestre, elementos culturais. Poderia falar sobre religião, poderia falar sobre as tradições japonesas. Então, vou tentar ser sucinto e explicar. Primeiro, as religiões dentro das empresas japonesas. Os japoneses cultuam, homenageiam os seus trabalhadores. Então, as empresas fazem templos onde os trabalhadores são homenageados. São homenageados os executivos, os fundadores da empresa e os trabalhadores, ainda que eles tenham se aposentado, eles têm um espaço para que possam ser enterrados e homenageados na empresa onde eles dedicaram sua vida de trabalho. Outro aspecto muito importante que eu entendo que ajudou a moldar o caráter do povo japonês, a disseminação do Bushido. Primeiro, um aspecto importante, é uma transmissão feita de maneira oral, mas quando chega perto do final do século XIX, início do século XX, criar essa imagem do samurai disseminado para o mundo foi feita de maneira intencional pelo governo japonês. E o que é que eles fizeram? Publicaram e editaram livros, disseminaram tanto para a população japonesa, como também isso foi levado para outros países do mundo. E qual é a importância disso daí? Molda o caráter do japonês porque o Bushido, que é o código de conduta do samurai, lembrando que samurai significa aquele que serve e Bushido significa o caminho do guerreiro, esse código de conduta tem 7 virtudes. Deixa eu recordar essas 7 virtudes. Quais são? Justiça, coragem, compaixão, polidez, sinceridade, honra e lealdade. Então, imagine o que é uma organização contar com pessoas que acreditam, que aceitam essas 7 virtudes. E isso ajuda a moldar o caráter dos trabalhadores japoneses, que tem outra característica muito importante, é uma mão de obra qualificada. E isso resulta do Japão ter empresas competitivas. Bem percebido e dito pelo senhor, grande mestre, quando chega pouco depois da Segunda Grande Guerra Mundial, é o Japão a segunda maior economia do mundo, e com empresas espalhadas, empresas fortes e competitivas, espalhadas pelo mundo. Então, isso me fez certamente admirar e gostar muito do modelo de gestão japonês. Agora, eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, ficam com a mesma vontade que eu de conhecer mais. Eu queria que você desse a dica aí de como é que elas conseguem acessar essas obras. Certamente, mestre. Essas obras são resultado da pesquisa realizada com os colegas do Núcleo de Estudos do Conselho Regional de Administração da Bahia, do Núcleo de Estudos da Teoria Geral de Administração. Então, nós publicamos 2 livros. Quem quiser
adquirir informação sobre esse conteúdo, precisa ler o volume 1 do programa Administração Sem Fronteiras, onde falo sobre o modelo de gestão japonês, e também o volume 2, onde eu volto a falar sobre o modelo de gestão japonês. E quem quiser mais informações também pode entrar em contato comigo. O meu telefone é o WhatsApp, DDD 71 98355 4676. Ótimo, amigo. Agradeço aí a sua disponibilidade, o seu tempo para colaborar aí com a gente. Um forte abraço. Mestre Sandro, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre administração japonesa e poder participar do programa Administração Sem Fronteiras. Grande abraço e até a próxima.